Queridos, é muito bom estar com vocês nesta manhã, poder ver que o pastor Jader tem sobrevivido aos dias com 3 bebês. Manuela deve estar bem. Ele interrompeu as férias dele para estar conosco na escola dominical, ensinando para os adolescentes nessa manhã. Eu gostaria que você soubesse que nosso sermão desta manhã, ele foi preparado, na verdade, a 4 mãos. Na segunda-feira passada, diante das grandes dificuldades que eu tinha na semana, reuniões lá no Mackenzie e alguns outros planejamentos, eu apelei para o Augustus e eu disse para ele: meu jovem, me ajuda aqui. E ele atendeu. Depois de mais de 30 anos de uma amizade, não é possível que você não possa atender e ajudar o seu colega a preparar um sermão de domingo, não é? Então ele atendeu, nós conseguimos a 4 mãos preparar a mensagem dessa manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, é o Salmo de número 88. Eu vou ler com vocês o Salmo 88 e depois nós leremos um texto do Novo Testamento que corresponde à mensagem do Salmo 88. Salmo é um cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, o Ezraíta. Diz assim, então, o texto bíblico: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chega a Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor. A Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas aos mortos? Ou será que os finados te levantarão? Ou se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer, desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira e os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora são as trevas. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 45 até o 47, diz assim: A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, e isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Ele chama por Elias. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi aberta e lida, mas nós sabemos que somente Tu podes abrir o nosso coração e o nosso entendimento nesta manhã. Ó Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia, fala ao nosso coração. Ilumina a nossa vida. Traga, Senhor Deus, alento ao nosso coração aflito. Traga-nos, Senhor, o direcionamento Teu para as nossas vidas na manhã desse domingo. No nome de Jesus.
Amém. Qual seria a sua reação se você se aproximasse de uma pessoa, se você cumprimentasse aquela pessoa e você perguntasse para ela, tudo bem? E ela te respondesse, não, nada está bem. E ela dissesse, eu tenho enfrentado grande aflição, eu estou à beira da morte, os meus olhos ardem de tanto chorar, eu não tenho nenhum amigo, eu não encontro solução alguma para os meus problemas, e nem Deus responde às minhas orações. Eu me vejo totalmente preso em uma grande armadilha. É claro que quando você pergunta para uma pessoa, tudo bem, você espera que ela diga para você, tudo bem, e você? Tudo bem se tornou, na verdade, um sinônimo de um cumprimento. É como se você dissesse bom dia, é como se você dissesse olá. Mas quando a pessoa resolve expressar para você e dizer que nada está bem na vida dela, geralmente isso nos assusta. Isso nos deixa confusos, nós não sabemos como responder à pessoa que responde de maneira negativa, dizendo, não, nada está bem na minha vida. Da mesma forma, nós ficamos confusos quando nós lemos este salmo, salmo de número 88. Esse é um dos salmos que nos deixa, de alguma maneira, chocados quando nós lemos e nós até nos perguntamos o que esse texto está fazendo aqui na Bíblia Sagrada. O que esse texto está fazendo nos escritos sagrados? Esse salmo, ele começa com a palavra Deus e ele termina com a palavra trevas. Alguns comentaristas já têm observado que este salmo é a oração mais triste que você encontra em todo o saltério. Não existe um tom de alegria neste salmo. Aqui nesse salmo nós temos uma verdadeira cachoeira de lágrimas, do começo ao fim. Os outros salmos na Bíblia Sagrada, vários outros salmos de lamento, eles começam com o lamento e depois o salmista reflete sobre Deus, sobre a graça, sobre a bondade de Deus, e ele termina com uma tônica de esperança, menos esse salmo. Neste salmo você não vê esperança alguma. Ele começa com Deus, o Deus da minha salvação, mas ele termina, os meus conhecidos são trevas. Esse salmo expressa o estado mental de alguém que está abatido, desanimado, sem qualquer perspectiva de melhora. Se você observar na sua Bíblia, versículo de número 3, ele vai dizer, a minha alma está cheia de angústia. Versículo 4, ele vai dizer, eu sou contado com aqueles que descem ao abismo. Versículo de número 7, sobre mim pesa a tua ira. Versículo de número 8, afastaste os meus conhecidos. Ele está sozinho. Versículo de número 15, eu ando aflito, prestes a morrer, desde moço. Não era uma coisa que havia acabado de acontecer. Não existe um final feliz neste salmo. Em vários aspectos, a mensagem do Salmo 88 se parece muito com a história de Jó, alguém que sofre sem uma perspectiva ou sem uma expectativa de alívio. Alguém que sofre ao longo do tempo e não encontra uma resposta direta de Deus. A comparação entre esse salmo e a história de Jó vai desde as condições físicas até mesmo as condições mentais do salmista e daquele outro personagem bíblico. Então, a próxima vez que alguém chegar para você de uma maneira muito triunfante, tentar, de alguma maneira, te empurrar goela abaixo alguns jargões evangélicos que dizem mais ou menos assim, todas as orações são respondidas. Não há nenhum problema insolúvel nessa vida. Ou quando a pessoa virar e dizer assim, o crente nunca fica triste. Ou quando alguém disser para você, se você apenas tiver fé, tudo vai melhorar. Ou quando alguém virar para você e falar, você está experimentando aflição, porque você não confia totalmente em Deus. Abra a Bíblia e leia o Salmo 88 para essa pessoa, por favor. Ela precisa ler esse texto da Escritura Sagrada. Salmo de número 88
foi um salmo escrito por um homem chamado Emã, como está aí no subtítulo, Emã, o Ezraíta. Só existem duas pessoas na Bíblia Sagrada que são chamadas Ezraíta. É esse indivíduo no Salmo de número 88 e o outro que escreveu o Salmo 89 chamado Etã. Esses homens, eles eram levitas, cantores, e eles conduziam o povo de Deus nos louvores na igreja. Eles compuseram alguns salmos, e este salmo aqui, de maneira específica, ele foi composto, ele foi musicado, e depois ele foi instruído, ensinado para a igreja. Era um salmo para ser cantado. Mas provavelmente você nunca cantou esse salmo na igreja. Você canta salmos mais alegres, não é? Salmo de número 100, salmo de número 96. Você canta salmos assim. Você não canta um salmo com uma nota tão deprimente, tão triste como o salmo de número 88. Esse salmo é um salmo de lamento. Por 3 vezes aparece nesse salmo, eu clamo a ti, versículo de número 1, versículo de número 9, versículo de número 13. Mas ao contrário dos outros salmos de lamento, neste salmo parece que não se vê uma luz no fim do túnel. Mas o texto diz que ele é um salmo didático. Ele quer nos ensinar alguma coisa. E às vezes, quando nós lemos este salmo, nós ficamos nos perguntando o que ele poderia, de alguma maneira, nos ensinar. Porque neste salmo, o salmista, ele revela de uma maneira bem vívida, bem clara, os sofrimentos da sua alma. E é interessante que ele não revela qual que é a causa do seu sofrimento. Não diz aqui no texto que foi uma aflição, uma enfermidade física, uma crise financeira. Não diz no texto que foi nem mesmo o pecado dele. Não existe nenhuma indicação. O texto simplesmente diz que esse homem lutava contra um sofrimento incomum desde moço, durante toda a sua vida. Você já experimentou uma dor crônica? Aquela que você não consegue explicar a causa. Aquela que as outras pessoas muitas vezes ouvem você descrever que você tem a dor crônica e algumas vezes elas vêm com algumas sugestões dizendo, olha, um chá de arnica, um chá daqui. Você já tentou tudo, nada resolve. Ou elas dizem, encontrei um médico, que esse médico conseguirá de alguma maneira decifrar a sua dor, mas nada resolve. Era mais ou menos isso que Emã estava sofrendo. Uma angústia rara, mas ao mesmo tempo uma fé rara de alguém que mesmo em meio à dor se apegou a Deus. O maior sofrimento desse homem, no Salmo de número 88, é o fato de Deus não responder às orações dele. Se você observar no versículo de número 14 do texto, diz assim, por que rejeitas, Senhor, a minha alma? Por que ocultas de mim o teu rosto? Deus, por que o Senhor não me ouve? Senhor, por que o Senhor não atende a minha oração? Deus, por que eu clamo a Ti desde moço e até agora o Senhor não me atendeu? Versículo de número 14, 15, ele diz, eu me encontro totalmente desorientado. Em outras palavras, eu não sei como agir nessa situação. Esse salmo revela a possibilidade de um servo de Deus, dedicado a Deus, como era Emã, um indivíduo dedicado a conduzir o louvor e a adoração do povo de Deus no templo. Um servo de Deus, dedicado a Deus, que coloca os seus dons e talentos a serviço do Senhor Deus. Alguém com maturidade espiritual, a ponto de liderar o povo de Deus na adoração. Ao mesmo tempo, ser afligido e abatido na sua alma pelo silêncio de Deus. Essa verdade, ela não é muito popular nos nossos dias. Nós vivemos uma época do cristianismo triunfante, que diz que todos os seus problemas terão soluções na vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas tentam, de alguma maneira, criar o céu na terra e elas idolatram o conforto
e elas não conseguem lidar e conviver com a possibilidade da dor, conviver com a possibilidade da perda. Eu gosto muito da sensibilidade de alguns pastores antigos, principalmente aqueles pastores que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, que no texto que nós acabamos de ler diz assim: por diversos modos podem os crentes ter a segurança da sua salvação abalada, diminuída e até interrompida. Quando? Quando eles negligenciam o cultivo dessa segurança, quando eles caem em algum pecado especial, quando eles cedem a fortes tentações, ou quando Deus, por razões que eu e você não entendemos, retira a luz do seu rosto e permite que os seus servos andem em trevas e não tenham luz, mesmo aqueles que o temem. Esse artigo da Confissão de Fé de Westminster, quando eles pediram bases bíblicas para esse artigo, eles citaram Salmo de número 88, Salmo de Emã. Esse homem com uma angústia rara, este homem com uma fé rara, com uma perseverança rara. Quando eu e você olhamos para esse Salmo de número 88, e por favor, dê uma olhada aí, você vai observar nos versículos de número 1 e 2, a primeira coisa que nós vemos é Emã suplica a Deus em oração. Apesar da aflição que ele sente, ele ora a Deus, ele diz: Deus, tu és o Deus da minha salvação, a minha salvação depende do Senhor. Ele clama a Deus noite e dia, o texto diz aí, dia e noite eu clamo a ti, continuamente ele está orando. Ele não entende a razão do seu sofrimento. Ele não compreende, ele não tem uma perspectiva de quando isso vai acabar, mas ele não abandona o Senhor Deus, ele ora, e o texto diz que ele se colocava diante de Deus. Em outras palavras, ele derrama o seu coração diante do Senhor. Ele deseja que Deus atenda a sua súplica, versículo de número 2. Ele espera, mas Deus não responde. Do versículo de número 3 a 5, ele descreve o estado da sua alma. E ele diz assim, que a sua alma estava cheia de angústias, repleta de angústias. Ele está prestes a morrer. A expressão que aparece no original, ele anda à beira do abismo, como que alguém que está perto para cair numa cova. Ele se sentia, no versículo de número 4, como um soldado que foi à batalha e voltou ferido, e sabe que não vai ter recuperação. Ele se sente como alguém cuja mão da providência de Deus já abandonou, no versículo de número 5. Esse era o estado da alma dele. E ele diz que um dos responsáveis pela sua dor é o próprio Deus. Não que ele esteja acusando Deus de causar a dor, mas ele está dizendo: Deus, tudo isso o Senhor está debaixo do controle da tua mão. O Senhor fez isso. Olha o versículo de número 6. Senhor, o Senhor me colocou numa cova. Do mesmo jeito que José do Egito, que foi lançado naquela cova, ele diz: Deus, o Senhor me lançou nesse momento agora. Eu me encontro impossibilitado de sair daqui. Foi o Senhor que me colocou nesse lugar. Versículo de número 7. Deus, a tua ira se abateu contra mim. Versículo 8. Deus, foi o Senhor que afastou de mim os meus amigos. O Senhor me fez repugnante para todos aqueles que são os meus amigos. Eu perdi minhas amizades. Versículo 9, Deus, o Senhor não ouviu meu clamor. Ele ora e ele argumenta com Deus, ele apresenta os seus argumentos lógicos. No versículo de número 10, ele vai dizer: Deus, de que valeria a pena se eu morresse? Será que farás maravilhas aos mortos? Será que os finados vão louvar o teu nome? Deus, não é que o Senhor precisa do meu louvor, mas se eu morrer, como é que eu vou louvar o Senhor? Senhor Deus, se eu morrer, versículo de número 14, como é que eu vou anunciar a tua bondade? Ele não está dizendo que, Deus, o Senhor precisa muito de mim para pregar o teu evangelho, porque se eu não pregar o teu evangelho, as pessoas não serão convertidas. Algumas pessoas pensam assim, não é? A chamada síndrome messiânica. Se não for eu que pregar naquele sermão, a igreja não vai ser edificada. Se não for eu que pregar o evangelho para aquela pessoa, ela não será convertida.
Tem algumas pessoas que elas alimentam uma verdadeira síndrome messiânica. Eu conheço vários. Eu sou pastor. Eu conheço vários. Assim. Não é que o salmista esteja com essa crise messiânica no seu coração, mas ele simplesmente está argumentando logicamente com Deus e dizer: Deus, se eu morrer, como é que eu vou poder falar para os outros do teu evangelho? Senhor, se eu morrer, como é que eu vou ver as tuas maravilhas? Diante do silêncio de Deus, ele continua orando. Versículo de número 13, ele vai dizer: eu oro desde a madrugada. Vocês se lembram que nós falamos aqui que o judeu, normalmente, ele orava em 3 ocasiões do dia? Pela manhã, ao meio-dia e à tardezinha. Assim como Daniel. No livro de Daniel, ele orava as suas 3 vezes. Agora, o salmista está dizendo: Deus, desde a madrugada, dia e noite, versículo 9, dia após dia, eu continuo orando ao Senhor. E nada. Desde moço, ele vai dizer: estou desorientado. Versículo de número 16, ele diz: eu tenho a sensação de afogamento, as tuas águas, elas me rodeiam. Qualquer pessoa que já passou por uma experiência de afogamento sabe o quanto é horrível. Você perde o ar. Você olha para cima. Você vê algumas pernas e pessoas lá na água. Você não tem forças para subir. Você simplesmente rende o seu corpo. E pela misericórdia e a graça de Deus, quando alguma mão te segura ali, te puxa para cima, e você volta a respirar, você diz: eu pensei que eu iria morrer. Aquela sensação horrível de afogamento, versículo de número 16, ele diz isso. Sensação de estar isolado. E ele termina o salmo dizendo: os meus conhecidos são trevas. O que eu e você podemos aprender deste salmo nesta manhã? Algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção como lições para a minha e para a nossa vida, à luz desse texto sagrado da palavra de Deus. Em primeiro lugar, mesmo homens santos, maduros, talentosos, podem experimentar profundo abatimento da alma. Foi o Senhor Jesus Cristo, o Santo dos Santos, que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, enquanto ele estava orando, ele chamou os seus discípulos e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Queridos, essa vida no mundo caído, nós não estamos isentos da angústia, nós não estamos isentos dessa sensação de que nós fomos abandonados pelo Senhor Deus. Nós não estamos isentos da possibilidade de muitas vezes sermos confrontados pelo silêncio de Deus, pela falta de conforto e cura e solução aqui na terra para os nossos problemas. Salmo de número 88, o salmista está lidando com essa angústia rara e ele não encontra solução para ela. É possível que servos de Deus, maduros, crentes, tementes ao Senhor Deus, experimentem tamanho abatimento para a sua alma que eles não encontrem solução nas coisas desta vida. A história da igreja está repleta, a Escritura Sagrada está repleta nesse sentido. Nos mais belos hinos que nós temos na Inódia Cristã, e que nós cantamos uma versão dela em português aqui em nossa igreja, foi escrito por um homem chamado William Cowper, que tentou cometer suicídio durante 3 vezes. E mesmo depois que ele encontrou Jesus Cristo e a sua vida foi transformada, ele colocou-se debaixo do pastoreio de John Newton. Ainda assim, ele era visitado por profundas angústias e depressão e desejo por morte. O cântico, o hino que nós cantamos é: misteriosos feitos são as obras do meu Deus.
E é muito interessante, porque no hino ele diz assim que Deus, na sua providência, cavalga sobre a tempestade, mas ele planta os seus pés no fundo do mar. E o fato de Deus plantar os pés dele no fundo do mar é que você não vê os pés de Deus ali. É possível que muitas vezes servos de Deus, maduros, talentosos, experimentem uma angústia profunda que não conseguem explicar. Segunda lição: esses períodos de tristeza e de angústia podem durar a vida toda. Versículo de número 15, ele diz assim: desde moço. A dor desse salmista não era uma dor desconhecida. Ao contrário, desde a sua juventude, era aquela dor crônica, era aquela mesma dor que muitos pais de filhos que abandonaram a fé sentem. Nenhum pai cria o filho para a perdição, mas quando um pai, uma mãe crente, tem os seus filhos que abandonam a fé, eles sentem aquela dor profunda no seu coração, aquela angústia. Dias passam, noites passam, os pais clamam, os pais oram, e os filhos não voltaram para o evangelho ainda. E eles dizem: até quando, Deus? Ou a mesma dor, a mesma angústia de pais que têm filhos deficientes, que lidam com aquelas debilidades dos filhos, com as limitações. E eles oram e dizem: Senhor. Ou a mesma dor quando filhos que têm que cuidar dos pais que exigem um cuidado especial dos filhos, e nem sempre você está tão próximo para cuidar, e nem sempre você tem tanto tempo para cuidar, você sente aquela angústia, um peso muitas vezes, uma consciência que te esmaga. Aquele instante em que você vê uma pessoa tão querida, tão amada, se esvaecendo, perecendo, morrendo. Esses dias eu recebi uma ligação de um médico. Ele estava me falando do falecimento da sogra dele. Mas a tônica da nossa conversa não foi nem a morte da sogra, que já estava na UTI, que já estava desenganada. Ele disse: há tanto tempo eu estou na medicina, não me acostumei ainda com a ideia da morte. Eu disse: louvado seja Deus, que Ele conservou essa sensibilidade no seu coração. Não te tornou insensível para essas coisas, para a limitação da vida. Era uma dor crônica. Em terceiro lugar, não existe nada mais angustiante para o servo de Deus do que sentir-se abandonado por Deus. E aqui é interessante porque o salmista ele não fala: Deus, estou sofrendo porque eu tenho essa enfermidade X, eu estou sofrendo por isso. Mas ele diz: Senhor Deus, por que o Senhor não me responde? Por que a tua ira cai sobre mim? Por que a tua ira é como aquelas ondas do mar, que elas quebram exatamente sobre a minha vida e elas me esmagam? Deus, por que o Senhor me abandona na solidão? Essa é a grande angústia dele. Por que o Senhor não responde a minha oração? Mas em quarto lugar, esse salmo ensina que nesses momentos de grande angústia, de intensa aflição, nós devemos orar mais intensamente a Deus. Aqui é uma coisa muito interessante, porque ao invés desse homem, Amã ou Emã, blasfemar contra Deus, ele ora a Deus. E como que ele ora a Deus? Ele diz: Senhor, eu suplico o teu favor, versículo de número 1. Depois ele lamenta a sua sorte. Ele descreve a sua condição, ele argumenta com Deus, ele persevera com insistência na sua oração. E ele ora, e ele ora, e ele ora. São aqueles instantes em que talvez a única coisa que eu e você consigamos fazer seja orar e suplicar ao Senhor Deus. Mas eu disse para vocês que parece que não existe nenhuma tônica de esperança neste salmo, mas existem. Existem pelo menos 4 indicações de esperança nesse salmo, que se você olhar com uma lupa, se você olhar
bem cuidadosamente, você vai observar que esse homem, em meio à sua dor e à sua angústia, ele deixa para mim e para você algumas pistas de esperança e de fé verdadeira. Em primeiro lugar, ele reconhece que a solução para a sua situação está na natureza salvífica de Deus. Olha o versículo de número 1. Ó Deus da minha salvação. Diz Deus, a natureza do Senhor é salvar. O Senhor é Deus da salvação. Não existe outro. E aqui uma coisa muito interessante, porque na perspectiva bíblica, salvação não se limita às coisas dessa vida. Salvação dura por toda a eternidade. Então, talvez aqui neste mundo, eu e você não encontremos resposta para o nosso clamor. Mas isso não significa que a salvação do Senhor Deus não nos atinge. E a primeira coisa que o salmista diz é: Deus, deixa-me voltar para a natureza salvífica do Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Eu dependo de ti. A minha libertação será totalmente obra do Senhor. Eu não encontro solução fora de ti. Por isso ele ora e derrama o seu coração diante de Deus. Em segundo lugar, observe a convicção que ele tem de que até mesmo a sua dor e o seu sofrimento não está fora do controle de Deus. Mas ele diz assim, do versículo de número 6, Tu puseste-me numa cova profunda, sobre mim a tua ira pesa, afastaste de mim os meus conhecidos. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, a tua mão fez isso. É a tua mão que causa isso. Não tem nada que foi criado aqui pelo acaso. Não tem nada que veio pelo destino. Não é nada do fatalismo. Senhor, tudo isso veio porque está debaixo do controle da tua mão. Eu quero lembrar vocês de um homem que morreu com 54 anos de idade, mas é conhecido até hoje, falado e lido até os dias de hoje, um indivíduo chamado João Calvino. João Calvino tinha tuberculose, provavelmente câncer no estômago, problemas respiratórios terríveis e morre com 54 anos de idade. Esse indivíduo, ele se casa e quando ele casa com essa viúva de um pastor, ela já tinha uma filha que Calvino adota como sendo a sua própria filha. E ele tem a tristeza de ter que disciplinar e escrever nas atas da igreja a disciplina daquela sua filha adotiva por ter cometido adultério. Ele tem um filho, mas o filho morre. E a esposa morre. E ele permanece sozinho. E ele ora da seguinte maneira: Senhor, a sua mão pesa duramente sobre mim, mas eu recebo conforto em saber que é a tua mão. Deus, a mão do Senhor está pesando, mas é a tua mão, não é a de outro. Um grande pregador da Inglaterra, Charles Spurgeon, era tomado por alguns súbitos de depressão profunda que a liderança da igreja pedia para ele ir para uma casa num campo onde ele tinha para se recuperar daquela sua melancolia. A palavra depressão não era conhecida naquela época. E um dia uma senhora chegou para Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e disse para ele: deve ser uma tristeza o que o diabo tem feito na vida do Senhor, levando-o a sofrer tanto. Ele disse: minha querida irmã, seria não apenas uma tristeza, mas um desespero total da minha alma, se eu pudesse imaginar que qualquer uma das minhas aflições fosse causada pelo diabo e não pelo Deus a quem eu sirvo. Em outras palavras, Charles Spurgeon estava dizendo, até quando o diabo age, o diabo é diabo de Deus. Não existe nada fora do controle da mão de Deus. Não existe nenhum centímetro, nenhum milímetro sequer nesse universo que Deus não tenha o controle. E você vê essa mesma convicção no salmista. Deus, tu me puseste na cova profunda. Deus, este mal que veio, ele veio de ti.
Senhor Deus, o espinho na carne de Paulo, ele veio de ti. E ele veio para que Paulo não se ensoberbecesse com as visões que ele tinha das grandezas, porque Deus poderia usar um Paulo enfermo, mas Deus não poderia usar um Paulo orgulhoso. Então o espinho na carne foi para humilhá-lo e que ele continuasse humilde. Primeiro, a convicção, a esperança na natureza salvífica de Deus. Segundo, a convicção de que nenhum mal está fora do controle de Deus. Em terceiro lugar, esse conforto na realidade de que o servo de Deus pode argumentar com Deus. Versículo de número 10, ele argumenta com Deus. Ele vai dizer, Senhor, será que farás maravilhas para os mortos? Será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade no abismo? Deus, por quê? E ele alinha todos os seus argumentos diante de Deus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque a Escritura Sagrada nos revela esse Deus que nos convida a derramar o nosso coração diante dele, inclusive as nossas dúvidas. É esse o mesmo Deus que teve aquela paciência com Abraão, quando Abraão diz assim, Senhor, se tiver 50 na cidade, o Senhor destrói, não destruirei para amor de Deus. Senhor, se tiver 45, não destruirei. Senhor, não perca paciência comigo não, mas Senhor, se tiver 20, não destruirei para amor de Deus. Senhor, mais um pouquinho. E Abraão vai, de alguma maneira, pensando que ele pode esgotar a paciência de Deus, e Deus permanece paciente com esse seu servo que argumenta com ele em oração. A Escritura Sagrada diz que as orações dos crentes, elas sobem como incenso diante da presença de Deus, é aquilo que Deus respira. E Deus diz, é agradável às minhas narinas. Pode argumentar comigo. Talvez a pior coisa que eu e você poderíamos enfrentar é se nós estivéssemos na dor, na angústia, na aflição, e Deus dissesse, não quero nem te ouvir. Uma coisa é Deus não responder a minha oração. Outra coisa é Deus dizer, fala e não te cales. Derrama o teu coração diante de mim. Invoca-me. Coisa agradável, essa tônica da esperança. Mas em quarto e último lugar, a tônica da esperança deste salmo é saber que essa angústia do salmista Emã, a angústia que eu e você às vezes enfrentamos nessa vida, ela não é desconhecida do próprio Cristo Jesus. E que Jesus Cristo já enfrentou o pior abandono que alguém poderia enfrentar da parte de Deus pela nossa redenção. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui uma coisa muito interessante, ali naquele momento em que Jesus ora na cruz do Calvário, realizando a nossa redenção, Jesus Cristo estava simplesmente recebendo a ira completa do Pai, porque todos os meus pecados, os seus pecados pesavam sobre ele, e o Pai o olhava como maldito, para que eu e você pudéssemos ser acolhidos como benditos. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebia uma coroa de espinhos, para que uma coroa da glória fosse prometida para mim e para você. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi crucificado nu, para que eu e você pudéssemos ser revestidos pela justiça. Ali na cruz do Calvário, Jesus foi abandonado, para que eu e você tivéssemos sempre a companhia do Emanuel, o Deus conosco. Jesus sofreu a aflição, e foi justamente por causa dos sofrimentos de Cristo naquela cruz que a dor deste indivíduo, Emã, ou a minha dor, pudesse de alguma maneira ser solucionada em Deus. Tem uma história muito interessante de um pastor nos Estados Unidos que perdeu a sua esposa, e a sua filhinha ficou sem compreender a razão pela qual a mãe querida dela havia falecido, porque que Deus permitiu que a sua mamãe tivesse morrido. E ela pergunta ao pai,
E o pai que dava resposta a tantas pessoas, aconselhava tantas pessoas, naquele momento ele fica sem conseguir responder à sua filha. Ele disse: filha, quando o papai tiver a resposta, o papai vai dar a resposta para você. E a filha fica revoltada, angustiada, se distancia de Deus. Em um determinado momento, eles estavam viajando pelos Estados Unidos, naquelas rodovias americanas, naquelas highways, e ali nos Estados Unidos, assim como acontecia no Rio Grande do Sul, nas regiões do sul do Brasil, no passado, eles vendiam aquelas casas montadas, e eles vendem ainda aquelas casas prontas, e uma carreta estava transportando uma daquelas casas, e de repente a carreta fez uma ultrapassagem pelo carro onde eles estavam, e a menina ficou assustada, ela foi surpreendida com a sombra daquela carreta e da casa sobre o carro deles, e ela ficou surpreendida, levou um susto naquele exato momento, e o pai virou para ela e disse assim: filha, se você tivesse que ser atingida, você gostaria de ser atingida por essa casa caindo sobre você ou pela sombra da casa? Ela diz: claro que pela sombra. Ele diz: da mesma forma foi com a morte da mamãe. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, recebeu o completo impacto da ira de Deus, para que sobre mim e você passasse apenas a sombra da morte. E é porque Cristo foi abandonado naquela cruz, é que nós podemos ser acolhidos pela graça e pela bondade de Deus. Deixa eu dar duas aplicações para vocês nesta manhã. Esse Salmo de número 88 é um aviso de que a vida não é sempre um mar de rosas e nem tudo funciona perfeitamente como nós gostaríamos que funcionasse. Esse Salmo foi escrito por alguém que acreditava que tudo na vida possui um propósito divino, mas nem sempre nós conseguimos decifrar e entender qual é o propósito. Tem duas aplicações que eu queria fazer para você nesta manhã. Primeiro, para você que está passando por uma experiência semelhante de abatimento espiritual e de desânimo, sensação de abandono por Deus, confesse os seus pecados a Deus. Talvez exista na sua vida alguns daqueles que a carta aos Hebreus fala do pecado que gruda em nós como cola. Confesse os seus pecados a Deus. Derrama o seu coração diante do Senhor. Segundo lugar, medite nos sofrimentos, nas dores que Cristo suportou por mim e por você. Considere que os sofrimentos nessa vida, eles só revelam a nossa necessidade de Deus. Mas, acima de tudo, não cesse de orar. Em uma determinada ocasião, Jesus Cristo contou uma parábola, lá em Lucas 18, que diz que contou uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele conta a parábola de uma mulher viúva que insiste com o juiz iníquo. E o juiz diz que ele haveria de executar o pedido daquela viúva. E Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Talvez Deus pareça demorado em te atender, mas não deixe de orar. Não abandone. Como o salmista, no Salmo 88, derrame o seu coração diante de Deus, se você está passando por uma experiência semelhante a essa. Mas, em segundo lugar, se você ainda não experimentou isto, se Deus, na sua misericórdia, tem preservado você de tamanha tristeza, de tamanha angústia de alma, tenha compaixão com aqueles que estão sofrendo ao seu lado. Não tente esmagar a cana quebrada. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida deles. Você não sabe qual que é o propósito de Deus para com eles. Seja compassivo. Não tente dar um sermão toda hora que essa pessoa se aproxima entristecida para você. Ore pelos que sofrem. Ofereça uma palavra amiga. Não tente consertá-los. Eu sei que muitas vezes você gostaria de ser a secretária da Santíssima Trindade e acha que você consegue resolver tudo. Não, você não consegue.
Você é apenas um servo. E a Santíssima Trindade não precisa do seu secretariado. Essa posição não está disponível, esse cargo não está disponível. Ofereça uma palavra amiga. Transforme sua boa intenção em atos, em atitudes. Talvez a pessoa precise de uma ajuda financeira. Ajude financeiramente, ajude a comprar remédios, medicamentos. Dê um ombro amigo. Mas não insista por muito tempo com aqueles que são arrogantes. Porque a Escritura Sagrada diz que algumas pessoas são tão orgulhosas e arrogantes nesses momentos, não querem ajuda alguma, e a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. Então não se associe a eles, mas apenas aqueles que, quebrantados de espírito, buscam o Senhor.